Muito bem, nós vamos à leitura de São João 15, verso 5. São João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai Celestial, constantemente precisamos de Tua assistência. Em tudo na nossa vida, precisamos de Ti. Por isso, estamos aqui agradecidos, porque o Senhor tem nos sustentado Sua igreja, a nós. Estamos agradecidos por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor, por graça, reservou para o tempo final. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, o título parece que não tem nada a ver com o que nós lemos. Aqui há anjos. São pequenas coisas que a gente medita e isto traz uma mensagem para cada um de nós. O pregador, ao ouvir, um pregador ouve o outro, faz outra mensagem em cima daquela que ele está ouvindo. Quem é pregador, ele tem condições, tem inspiração para aquilo. Por isso, muitas vezes você está aqui ouvindo, e antes que a gente fale, você já sabe que vai falar, o que será dito, porque você está captando e seguindo como um pregador que tem certa inspiração. Isso é muito bom. Mas lendo aqui a mensagem, o irmão Brana relata o que está em segredo aqui, que a gente não está vendo e que a gente não está ouvindo, mas está aqui. E se fala que está aqui, você diz, mas como vai provar? Se eu digo há anjos aqui, como que eu vou provar que há anjos aqui? Se eu digo há vozes aqui, como vou provar? Há imagens também aqui. Mas não tem como eu provar para você, enquanto você não chegar àquele grau de fé, de crer e ver e ouvir aquilo que Deus faz. Se nós não conseguimos captar a voz literal, a voz do pregador no momento, como ouviremos
a voz de Deus. Nós tomaremos tudo como humanos naturais e não conseguiremos identificar a voz de Deus. Qualquer movimento que surge, o irmão Brana diz, traz um derramamento do Espírito. E naquele derramamento do Espírito, grupinhos se levantam, se enredam e eles começam a dizer que o Senhor mostrou algo para eles. Isso foi em todo o tempo de Jesus. Falando de Jesus para cá, tempo do irmão Brana, sempre tem acontecido isso. É só ter um mover do Espírito, um derramamento do Espírito, aparecem os grupinhos inspirados. Eles não seguem aquela direção, mas eles tomam inspiração naquilo que os outros falam. Eles não têm inspiração própria. Eles são inspirados depois que aquilo é dito. Por isso a terceira etapa, desde o tempo do irmão Brana, não podia ser falada. Não diga a ninguém. Não tinha de onde tirar, porque não foi dito. Quando você fala, estas ondas estão aí, você não percebe, mas elas estão aí. Irmão Brana diz que eles estavam procurando captar a voz literal de Jesus Cristo 2000 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, procurando captar a voz literal do Senhor Jesus. Mas a gente sabe que eles nunca conseguiram, porque a voz do Senhor Jesus estava sendo falada através de um outro homem. E eles não podiam captar. Eles querem, através da ciência, por aparelhos, captar isso. Quem sabe ainda conseguirão. Mas o real mesmo, a voz de Jesus Cristo, ela foi expressada através de um outro homem no outro tempo. Você sabe que Jesus era como um diamante. Seu nascimento é representado com a pedra diamante. E só outro diamante poderia falar as mesmas coisas, trazer luz, e por isso a pedra zodiacal, que representa irmão Brana, também é o diamante. E o diamante é a maneira de fazer leitura. Se vocês lembram das antigas vitrolas, você pode ter o aparelho completo. Você pode ter a vitrola completa. Você pode até ter o braço da vitrola. Você pode ter os fios que interligam a ponta principal que está faltando. Mas você não vai ouvir som. Aquilo não vai reproduzir porque falta a agulha. A ponta principal, que é um diamante. E você via o disco de vinil, não sabia o que estava lá dentro, mas se colocasse aquele braço da vitrola sobre ele com aquela agulha, então aquele pequeno diamante lê ainda o que está no invisível. Você não está vendo, mas está ali. Aqui tem imagem, tem som, mas você não está vendo nada. Você está vendo uma fotografia apenas por fora. Mas aqui tem imagem, tem som.
Mas quando isto bate no leitor, pronto, ele identifica o que estava escondido, o que estava em segredo, o que estava em mistério. Ele revela tanto que hoje temos a facilidade de revelar a imagem, não apenas o som, o áudio, mas projetar a imagem que está escondida aqui dentro. Se para você poder ouvir e ver o que está aqui dentro, precisa de um aparelho, para você ver e ouvir também as coisas de Deus, necessita-se de um cristal. Por isso nós precisávamos de um profeta, e Deus mandou o 7º anjo, e aquilo passou e esclareceu para nós pontos desse disco chamado Promessas Bíblicas, que nunca nenhum diamante passou por ali para lê-lo, para poder trazer sua imagem até nós. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o diamante de Deus, o cristal de Deus, leu o que estava escondido. Os trovões que João nem escreveu, porque não podia escrever em formato de letras. Foi proibido escrever. Aquilo estava mais escondido ainda, porque aquilo era uma revelação daquilo que já tinha sido escrito. Mas você não poderia saber daquilo sem que viesse o nosso diamante para poder ler aquilo e expor para nós 7 trovões, 7 selos, tudo que o irmão Brana conseguiu pela graça de Deus. Eu falo irmão Brana que é um homem, mas é o ministério. O homem está ali, ele precisa, você precisa do mecanismo, você precisa do braço da vitrola. Mas se não tiver o diamante, não vai adiantar. Os homens são todos iguais, mas tem aqueles escolhidos para certo trabalho, que enquanto eles não aparecerem, nós não poderíamos saber o que sabemos hoje. Eles tinham que aparecer e tinha que haver um tempo para aquele ministério sobressair na terra. E logo você ouviria, e você sabe o que é Malaquias 4? Sim, a vinda do Elias. Você sabe quem foi? Sim, foi William Branham. Ah, mas já o diamante já esclareceu aquilo para você. O diamante leu aquilo para você. Você sabe que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Sim, mas esse já veio. Mas quem foi? João Batista? Não, Branham. Tudo no tempo certo. Você não pode fazer esse diamante ler uma promessa do passado para o presente. A promessa do passado é do passado. A promessa do presente é que ele vai ler. Amém. Eu creio que é um bom tempo para nós descobrirmos o que está por dentro e sabermos que há vozes aqui, há anjos aqui, mas enquanto não der no cristal, você não vai ouvir, você não vai identificar, você não vai ver. Agora, quando dá no cristal, todo mundo sai falando. Quando dá no cristal, é um cristal só. É aquele que bateu, ouviu, aí todo mundo ouve.
Mas é um que lê para todo mundo ouvir naquele momento. Por isso Deus manda cada profeta no seu tempo. E nós já passamos, só de saber, já passamos por todos os profetas para os gentios. Não existe mais profetas gentios. Acabou, certo? Temos passado pelo último ministério nesses dias finais. Não tem mais. O que Deus tinha que fazer entre os gentios, Deus usou 2000 anos. Você pega do tempo de Cristo para cá, 2000 anos. Ele usou para tratar com o povo gentio. Ele não pôde tratar com os judeus ainda. Ele só levou os judeus para a sua terra. Mas não pôde tratar com os judeus porque ele tem que tirar o seu povo gentio da terra primeiro. Qualquer dia a gente tomará mais uma oportunidade e vamos pegar do Gênesis e ver esta noiva que já estava na mente de Deus antes da fundação do mundo e que ela não é judia. Já estava nele antes da fundação do mundo. Mas vamos ver o que ele está fazendo no momento. E não vamos tomar qualquer avivamento, derramamento do Espírito e logo querer fazer algo e dizer, Deus me mostrou isso. Você tem que ficar com aquilo que Deus já fez. Deus não vai nem fazer mais. Depois que ele mandou o William Branham e revelou todos os mistérios, a última coisa que Deus deixou para fazer foi para comer os mistérios revelados. Só tinha um tempo para os mistérios ser comidos e aí passar o sabor daquilo para o povo. Mas agora acabou também. De vez em quando eu digo, irmãos, o ministério já acabou. O irmão Branham dizia, o ministério acabou. Se é isso, se isto é aquilo que o Senhor falou, já acabou. Irmão Branham podia dizer, se Malaquias 4, 5 e 6, aquilo que o Senhor falou, tem manifestado, então acabou. A revelação dos selos, o que aconteceu na abertura dos 7 selos, se é isso, acabou, não tem mais nada. Ele não tem mais o que fazer. Finalizando seu trabalho, Apocalipse 10, de 1 a 7. E se comer o livrinho, segundo as Escrituras, é o último que Deus faz entre os gentios, que não é nem revelar o livrinho foi revelado. Ao comer, você sabe que ele é. Ao comer o livrinho, não tem nem que revelar, então o irmão Branham não revelou. Ele não podia falar porque aquilo estava em forma de alimento. Quando você come, você sabe o que aquilo é. E se aquilo é isso, então não tem mais nada. Você já sabe o novo nome, o que não sabia 20 anos atrás. Você já sabe a vinda do Filho do Homem, que foi Deus vindo num profeta. Que isso é o que não sabíamos há 20 anos atrás. Que ele já tinha vindo numa nuvem. Isso foi criticado pelo Centro-Oeste, chamando as irmãs que demorou casar, né? Você casaria com uma nuvem? Não, mas qual mulher casar com a nuvem? Não, filho, não é uma mulher casando, é uma igreja, é um povo que crê. Não é um casamento natural.
A mulher tem que casar com o homem. Ela já demorou a casar, ficou como diz lá, uma beata muito tempo na igreja. Aí quando vai casar, apareceu uma nuvem para dar para ela. Fala, não, quando ela for casar tem que aparecer um homem. Mas quando que a igreja sabia que para ela casar, para a igreja casar, Cristo tinha que vir numa nuvem? Isso passou despercebido de nós todos. Assim, vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Foi avisado em Atos 1:11. Ele vai descer do jeito que vocês viram ele subir, e ele foi oculto por uma nuvem. Ele vai descer. O aviso foi dado quase 2000 anos atrás, mas ninguém de nós prestou atenção. Está na Bíblia? Está. Era numa nuvem? Era. Era arrebatamento? Não. Era a vinda. Assim como vocês viram ele subir, ele há de descer. Aí vem Apocalipse 10, o cumprimento de Apocalipse 10:1. Isso aconteceu. Ele desceu envolto numa nuvem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, o anjo forte, desceu envolto numa nuvem. Como ele tinha subido e se escondeu numa nuvem, agora ele desceu envolto numa nuvem. E ninguém de nós prestava atenção nisso. Já aconteceu. Era a vinda do Filho do Homem, aquele dia e hora que ninguém podia saber, nem Jesus sabia, nem os anjos. E os anjos estavam lá. E Jesus é Deus. Como que você diz que Jesus é Deus e ele não sabe? Ele era a manifestação física de Deus naquele dia. E Deus não revela a sua manifestação, nem a sua principal manifestação. Que você sabe que a de Jesus Cristo foi a principal manifestação de Deus na terra. Nunca houve um que nasceu como Jesus nasceu, por obra e graça do Espírito Santo. Nunca houve um. Então, foi um nascimento especial. E Deus estava naquilo. Só que não podia revelar o que ia acontecer 2000 anos na frente. Para revelar, então, para que escrever? Se fosse revelar 2000 anos atrás, para que escrever Apocalipse? Por isso o Apocalipse ficou escondido e já quer dizer tirando o véu. Mas não foi tirado o véu lá nos dias de João, na ilha de Patmos. Não foi tirado o véu do Apocalipse nos dias de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Não foi tirado o véu. O véu foi rasgado, foi tirado do Apocalipse quando veio o sétimo anjo, de Apocalipse 10:1-7. Aí Deus rasgou o véu. Ele próprio saiu do trono. São coisas muito simples para nós hoje, mas irmãos, quando é que nós ia saber que Jesus tinha saído do trono? Se não tivesse um profeta, se não tivesse uma voz, um cristal, para poder bater naquele vinil, naquela escritura, naquela promessa, para aquele dia, e ler para nós. Não é ler como ler um jornal, não. Ler com capacidade de interpretação, que o único que pode fazer isso é um profeta. Nós já falamos esses dias. Não é de particular interpretação as escrituras. Não é para o pastor interpretar. Não é para o evangelista. Não é para o mestre interpretar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Irmão Brana fala sobre isso. O que é um profeta? É o verdadeiro intérprete da palavra escrita de Deus em sua vida. Cada profeta está revelando, interpretando o que está na vida dele. Deus o levantou para aquilo. Ele não vai interpretar o que está na vida dos outros.
está na vida dele, está dentro dele. O que era o sétimo selo? Era o vaso no qual continha os 7 selos. O sétimo selo era isso. Era o vaso, era o homem que continha, que estava dentro dele, os 7 selos. Por isso, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, ele não revelará um selo. Quando ele tocar a sua trombeta, vai revelar 7 selos. Nos dias da voz de uma trombeta. É uma trombeta e 7 selos revelados. 111 do sétimo selo da antiga tradução. Houve o som de uma trombeta e 7 selos foram revelados. Mas tem que ter uma trombeta, um cristal, onde aquilo, quantas escrituras para o tempo do irmão Brana, eu não posso nem numerar agora, mas aquelas que nós mais falamos, Zacarias 14, 6 e 7, Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, e aí você vai, São Lucas 17, 26 a 30, Atos 3, 19 e 21. Então você vai chegando ao ponto, Apocalipse 10, de 1 a 7, e outras escrituras. Aquilo estava escondido. Não sabíamos o que era aquilo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando Deus colocou este cristal em cima da promessa do dia, estas coisas foram esclarecidas para nós. Assim é o que você sabe hoje. Tinha que haver um Deus para mostrar essas coisas para nós, mas ele tem que usar alguém, ele tem que usar uma voz. Você sabe que ele é Deus, ele fala, mas ele tem que usar alguém. Deus fala, mas a boca dele é Jesus. Aí fala, pronto. Deus vê, mas os olhos dele é Jesus. Deus anda, mas os pés dele é Jesus. E assim por diante. Porque ele é espírito, você não pode vê-lo, você não pode ouvi-lo, você tem que ouvir a boca dele, aquilo que a boca dele falou, e eles não percebem isso, e assim Deus vem cada dia manifestando para que o povo pudesse vê-lo mais perto. Quando Jesus estava na terra, o que Jesus queria é que eles vissem o Pai. Nós estamos aqui conversando com o Pai, comendo com o Pai, dormindo com o Pai. Não, eles pensavam assim, estamos comendo com o Filho, dormindo com o Filho, andando com o Filho, pescando com o Filho. Não. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Nem os discípulos tinham a revelação de que aquele cristal tinha dado no Pai. Mas você quer ver o Pai? Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Não tem dois não, eu e o Pai somos um. Eu, corpo, Pai, Espírito, que você não pode ver. Você quer ver o Pai? Olhe em mim. Quer ver a boca do Pai? Olhe na minha. Quer ver as mãos do Pai? Olhe as minhas. Você quer ver o Pai andando? Olhe eu andando. Jesus podia simplificar isso. Quer ver o Pai? Olha os pés dele. Olha as mãos dele. Aí vem o William Branham e diz, Deus não tem outra boca senão a minha e a sua. Porque depois que ele tem a boca original, ele tem que usar a minha e a sua. Deus não tem outras mãos, senão as minhas e as suas, porque ele tem a sua mão original. Amém. Aleluia. Aí ele sai e começa um avivamento. Escuta aqui. É 13 de perguntas e respostas sobre os selos. O início dos selos é uma revelação
tremenda do que o profeta traz, de Deus tratando em segredo, já com o cristal, a ponta da agulha, mostrando no vinil, mostrando no mensageiro, no corpo. Estava tudo dando certo. Quem está fazendo isso? Quem fez o que Jesus fez? Foi Branco. Quem fez mais do que Jesus fez? Foi Branco. E como que vocês não viram? Parágrafo 13. Perguntas e respostas sobre o Silas. Presta atenção, nós temos um tempinho aqui, é pouco tempo, vocês vão embora daqui a pouco. Você vai dormir em casa. Deixe-me mostrar-lhes isso. Sabe vocês que há milhões e milhões de vozes nesse lugar, nesse mesmo momento? São vozes literais de gente que, se der no cristal aqui, você fica envergonhado, porque você não pode ver aquilo, ainda mais num lugar desse. Se der no cristal que está dentro da igreja aqui, vai dar em mulheres nuas, eles estão fazendo sexo, está tudo aí no ar, está aqui, ó, mas você não vê. Para você ver, tem que dar num cristal, tem que ir no tubo da televisão, aquilo reúne todas as fagulhas, depois expõe na tela. E sempre a gente gosta de uma tela grande, né? E naquele dia, para mostrar nossos erros, também a tela vai ser grande. Agora, por que não pode ouvir? São vozes literais, correto? São vozes literais, estão aqui. E estão passando por aqui. Também há imagens de pessoas cujos corpos estão passando por aqui, correto? Então, por que não as podem ver? Estão aqui, vozes iguais à minha. Porém, por que não as pode ouvir? É porque tem que dar em algo primeiro. Enquanto não der naquele algo primeiro, naquele leitor primeiro, vamos falar daquilo que nós entendemos um pouquinho só. Naquele leitor, naquela ponta de diamante na agulha. Enquanto não der ali, você não sabe nada. Mas a hora que bate ali, você fica sabendo. Esse é o problema, tem que dar em algo primeiro. Não tem que dar em dois algo. Todas as coisas convertem para uma coisa mostrar. Todo o corpo do relógio, vamos falar, o mecanismo do relógio trabalha para o mostrador mostrar. Os outros ficam em secreto. Já pensou bem se uma engrenagem daquela, como um irmão, só que eu estou cansado de ficar escondido. Eu quero ser o ponteiro. Ele não vem para ser ponteiro. O ponteiro é que você vê, que te mostra as horas, se você sabe, se você conhece. Mas e o mecanismo que trabalhou para ele poder mostrar certo? E os profetas que vieram antes de nós, esse mecanismo de 7 eras da igreja, que trabalhou, cada um você pode ver, eles tiveram suas horas difíceis lá atrás, mas trabalharam com a mensagem do dia, eles foram a pequena engrenagem daquele dia, para que nos dias da voz do 7º anjo, fosse mostrado os segredos, os mistérios, que todo o organismo da igreja não soube durante 2 milênios, assim como é mostrada a hora, quando todo o mecanismo do relógio trabalhou, e aqui tem só 2 ponteiros para mostrar a hora. Tem irmão que é o número 1, número 2, né? Número 12, mas tem um ponteiro maior, um menor e um mais fininho.
Tem hora que aquele irmão fininho quer ser o irmão grosso. Ele veio para ser pequeno no relógio, ele quer ser grande. Ele veio para mostrar a hora. Não, ele quer mostrar o minuto. Ele veio para mostrar o segundo. Ele quer mostrar a hora. Você não foi feito para isso. O seu lugar já é estabelecido ali. Ah, mas eu trabalho mais. Então vai mostrando o segundo. Enquanto o outro trabalha menos, vai mostrar o minuto. E o outro ainda mais devagar, mais lento, vai mostrar a hora. Mas não adianta um querer ser o outro. Você tem que entender. Se você, se eu, se nós fazemos parte deste mecanismo, deste organismo da igreja, é o que temos que dar graças a Deus. O problema é se nós formos uma engrenagem fora do rápido, uma engrenagem fora do relógio. Está fora do relógio, vai marcar hora nenhuma. Só quando estragar uma para colocar você no lugar. Talvez tenha que tirar. O Judas para pôr você. Talvez tire o Judas, põe o Matias. Mas também não fez nada. Ah, mas o Judas foi isso? Sim, mas e o Matias? O que fez? Mas está no lugar de Judas. Mas olha o lugar. Tem hora que a gente toma o lugar de cada indivíduo, que não é bom. Você vai falar, eu estou aqui, sabe no lugar de quem? Do Judas. Se a pessoa não é um bom lugar. O Espírito Santo somente podia preencher aquele lugar que faltava um no apostolado. A igreja votando. A igreja tem voz ativa, a igreja ela manda também, é o seu voto, e assim diz o profeta também, que é a igreja, é o voto da igreja. Espera lá, o próprio irmão Brana que diz que é o voto da igreja, diz a igreja colocou o Matias lá, mas ele não fez nada. A igreja vota em cada pessoa. Estou falando agora não de votar em deputado, votar na igreja mesmo. Votar aqui dentro, para pastor, para diácono, para evangelista. Se a pessoa bem fosse fazer uma votação, aí eu digo, olha, eu votar em mim. Se ele não votou em mim, se ele não me elegeu antes da fundação do mundo, todo mundo pode votar em mim que não vai adiantar nada. Mas é ele quem tem que ter te elegido, me elegido. Sem mim, nada podeis fazer. Sem ele, o cristal principal. Sem ele, o diamante principal. Ninguém pode fazer nada. Paulo não podia fazer, muito menos Irineu. Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, não podia fazer nada sem que primeiro tivesse o toque daquele diamante chamado Jesus Cristo. O que nós podemos fazer? Nós estamos dependendo do toque de dois diamantes, de dois templos. No tempo de Jesus, para nós aceitarmos a salvação, a cura divina, as bênçãos do Espírito, e no tempo do entardecer, sofrermos também o toque do diamante Brana, para podermos ter a revelação dos selos, trovões, porque o povo do tempo do irmão Brana, e aí saiu denominação dos Estados Unidos por todo lado, formou grupinho depois que o irmão Brana morreu. Por que aconteceu isso? Eles nunca deram no cristal, nunca bateram no cristal certo, para poder ver a revelação dos selos, dos trovões, ficar esperando o irmão Brana ressuscitar, quando não tem uma promessa na Bíblia de que alguém morre e volta aqui para fazer alguma coisa. Eu sei que alguém diz, espera lá, nós temos Enoque, mas é um representante da noiva. Ah, mas espera aí, nós temos Moisés, ele morreu
E a Bíblia diz que ele morreu. Mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu, diz que não foi encontrado o corpo dele. É a mesma Bíblia. Aí vem o profeta e diz, ele passou por um ato de morte. Por isso que vem outros ministérios e Deus usa espírito de Elias porque não morreu, espírito de Moisés porque não morreu, passou por um ato de morte. Por isso os denominacionais não têm a revelação de que é Moisés, põe Enoque. Não. Só porque Enoque não morreu. Vocês precisam saber de um profeta que deu um cristal, bateu na promessa da Bíblia e ele viu que aquele Moisés, segundo a Bíblia, passou por um ato de morte. Aí o ministério pode voltar, pode vir o ministério outra vez. Não é espiritismo, é o ministério vindo outra vez, operando entre os judeus, não entre os gentios. Guarde bem que Moisés foi um profeta para os judeus. E aqui Moisés tem que ser um profeta para os judeus. Elias foi um profeta a todas as nações. Por isso, quando vier Elias, ele pode ser profeta a todas as nações também. Mas a noiva, por esse tempo, já deve ter saído da terra. Agora, irmãos, não olha para os outros, não. Olha para si mesmo. Serei eu raptado com o espírito e natureza que tem? Dá uma mexidinha na sua consciência. Serei eu raptado? Pensa em você. Eu estou pensando em mim agora. É eu. Você. Não é você pensar no seu marido, não. É você. Não é você pensar na sua mulher. É você. A forma que eu vivo, a forma que eu me mantenho espiritualmente, serei raptado? Não é questão de ficar nervosa. Não, tem tempo de agitação. Essas coisas tem. Jesus até virou a mesa de perna para o ar lá. Isso não está mostrando que você não vai no arrebatamento. Não é isso. Eu quero ver a sua forma de vida espiritual, a sua fé, a sua crença. E o principal em mim e em você, que não somos hipócritas. E que tratamos os outros, quando tratamos como irmãos, tratamos e não somos fingidos. Que trata com o irmão, com uma irmã, mas trata com fingimento. Isso é hipocrisia. Não há um hipócrita no reino do céu. Um fingido. Eu tenho que ter o espírito, como nós falamos aí quinta-feira. É o espírito amável. Olha o que a igreja é. Ela tem que ter um espírito amável. Se ela não tem, como nós esperamos arrebatamento, você vai casar, sabe com quem? Com Jesus Cristo, com a palavra do dia, com esta revelação. Você vai casar. Mas você casou com essa revelação e vive retrucando que nem sua mulher faz dentro de casa. Estão me entendendo? Eu casei com a revelação do último dia. Deus mandou um profeta, eu casei com essa revelação. E sempre retrucando. Amém? Eu acho que está errado nisso, acho que está errado naquilo. Sempre retrucando. É a mulher, é a igreja. Como vamos no arrebatamento? As mulheres não sabem ser nem esposa. Normal. Como é que vamos no arrebatamento? E nós os homens? Ser marido normal. Agir de uma forma normal. Como vamos no arrebatamento? Tem hora que as nossas nojeiras, nossas implicâncias, e tanta coisa acontece conosco, tanto problema vem sobre nós, problema nosso mesmo, problema da família, problema disso, problema daquilo, do trabalho, sempre está sobre nós. Essas coisas acontecem, isso é para nos testar. As coisas acontecem dentro de casa, acontece lá no seu trabalho, acontece com a sua família.
As pessoas nunca caem em si, no lugar certo. Meu Deus, estou preparado para arrebatamento? Tenho problema? Vocês acham que se vocês tiverem problema, algum problema com filho meu, com parente meu, eu vou revidar em vocês? O problema é de vocês, com meus filhos, com minha família. Não vou revidar não. Porque eu sei que isso está errado. Você teve problema? Teve problema. Quer consertar? Vai consertar o problema. Vai resolver o problema. E se você acha que tudo tem que ser certinho, do jeito que você pensa, é o que Brana, nos dias dele, foi difícil com aquela irmã. O irmão tem que falar para ela: a senhora sabe um jeito melhor? Sabe um jeito melhor de resolver esse problema? Com essas mulheres pintadas na igreja, com essas mulheres de saia curta na igreja? A senhora sabe? Mas saber falar, sabe? Saber criticar, sabe? Mas tem uma solução para isso? Não. Fique quieto. Deixa por conta de Deus. Se todas as coisas nós soubéssemos ouvir e depois orar a Deus, quietinho, e deixar para Deus resolver aquilo para nós, e seríamos diferentes, viveríamos mais em paz. Mas tem hora que nós não confiamos que Deus vai resolver aquilo, aí nós botamos nossa colher de pau no meio, metemos a língua no meio, porque não confiamos em Deus. Coloca nas mãos dele todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Coloque nas mãos dele. Se você tem problema com uma irmã ou com um irmão, se você tem, coloca na mão de Deus. Deixa Deus resolver por você. Continue andando. Aí você verá, tem vozes aqui, tem anjos aqui, está tudo aqui. Cadê os anjos? E eles estão aqui. Eu tenho que ter fé para isso. Deus mostrou no tempo do irmão Brana: eu estou no vosso meio. Deus deixou até ser fotografado. Como tinha hora que fotografava o diabo também, em forma de câncer, em cima de irmãs, de irmãos. O fotógrafo batia, a morte estava em cima de uma irmã. Mas tinha hora que o fotógrafo batia, lá está a coluna de fogo, provando: eu estou aqui, eu também estou aqui. Os anjos, sabe que os anjos estão aqui? Porque os anjos também não são hipócritas. E se eu fosse um pastor hipócrita, eu não poderia crer que tem anjos aqui, que Deus está aqui. Eu seria outro falso, fingido. Eu creio que Deus está aqui, porque eu disse assim: olha, se Deus gostar desses hinos, então eu não tenho Deus. Tá? Eu sou claro. Esses hinos gospel, se Deus gostar desses hinos, eu não tenho Deus, porque eu não gosto. Aquilo não me entra de jeito nenhum. E se em Deus entra, então eu não tenho Deus. Agora, se Deus não gostar daquilo, e eu não gosto também, eu fico pensando em você que gosta. Aí é você que não tem Deus. Eu quero testar a minha natureza, é nisso, no que Deus gosta. O que é que Deus gosta? Deus está gostando, dentro da mensagem, Deus está gostando de uma bagunça, que eles dizem que é Deus, de pulos, de mexidas de corpos, de requebração, de sensualidade. Mas se Deus gosta disso, eu não tenho Deus, então. Eu não tenho. A igreja, o mundo faz isso. E você sabe que aquilo estimula a carne. Agora, se Deus está estimulando a carne dentro da igreja, então eu não tenho Deus. Porque Deus está corrigindo a carne.
colocando a carne no lugar. Aí eu vou ver que Deus está aqui, os anjos estão aqui. Senão, filho, não é o anjo verdadeiro que está aqui. Está fazendo a coisa errada. Eu tenho o anjo do Senhor. Você tem o anjo do Senhor com coisa errada? O anjo do Senhor? Você não tem temor de falar que o anjo do Senhor está com você enganando os outros, com raiva dos outros, com problema com os outros? Eu tenho. Deus está comigo. Eu não tenho condição de ensinar para vocês. Se eu não conseguir, eu tenho os meus problemas, que já é um problema na minha mente. Eu tenho que lutar. Já basta isso. Agora as pessoas chegam em certas ações repugnantes, com irmãos, com irmãs, e achando que Deus está, ou colocando a própria pessoa em dúvida. Eu não sei se eu vou no arrebatamento. Quer dizer, o que eu faço na igreja? O que eu faço ouvindo a palavra? Me diga, o que eu faço? Diga aí, o que se faz sendo mulher de diácono, mulher de pastor, mulher de obreiro? Se perguntar, e você vai no rápido? Sei lá, sei não. Qual o problema que você não vai? Pode revelar? Não é enganar os outros, é viver. É viver. Eu creio na palavra do dia. A única coisa que pode me selar no reino de Deus é a mensagem do dia, porque a mensagem do dia é o batismo com o Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Foi o que diz William Branham, e eu creio nisso. E é a mensagem do dia que eu vivo. Não do dia que Branham viveu, do dia que eu vivo. Do dia que Branham viveu, ele não podia dizer as coisas. No dia que eu vivo, eu posso dizer, eu posso com o meu livro, você pode com o meu livro, pregar a povos, reis, nações e línguas. Senhor, muda a minha vida, me ajuda. Isso é uma oração que todos nós devemos fazer. Você pode ter uma vida santinha, Senhor, muda a minha vida, me ajuda. Eu quero mais de Ti, eu quero mais do Seu poder, mais da Sua presença, eu quero força, eu quero graça para vencer aqui nessa casa, nessa igreja, nessa família. Eu preciso de graça para viver e vencer meu marido, e vencer minha mulher. Eu preciso e vencer sem briga. Me dá graça para vencer no silêncio. Chega uma hora que Deus guarda silêncio também. Ele guardou silêncio de Saul. Saul orou, Saul foi a Urim e o Tumim e o Urim não respondeu ele. E o irmão Branham disse que o Urim e o Tumim é a Bíblia hoje, que é o Antigo e o Novo Testamento, as duas pedras. O Antigo e o Novo Testamento, o Urim e o Tumim não respondeu, as pedras não responderam a Saul. E tem gente que vai ao Urim e o Tumim, vai à Bíblia, não há resposta nenhuma, não há mudança nenhuma. Pai, pedimos ao Senhor, conceda-nos uma mortificação na nossa carne, cada dia, para vivermos esta palavra, Senhor. Não somente pregar, Senhor, pregar qualquer um prega, é só ter um dom, a pessoa vai e prega, Senhor. Nós temos que viver as nossas pregações, os nossos sermões. Nós precisamos disso. Conceda-nos graça, força, para que possamos viver a vida temente ao Senhor, fazer o que te agrada, confiar em Ti, Senhor. Confiar em Ti e deixar por conta do Senhor. Porque aquilo que eu não posso fazer, é o Senhor quem faz. E é assim que devemos na igreja e em casa ser, Senhor. É esposo deixar por conta do marido. O que tiver que fazer, ele vai fazer. A igreja tem que deixar por conta de Cristo. O que tem que fazer, ele vai fazer. Ajuda-nos, Senhor. Quantas críticas diz o seu profeta que Josué podia ter recebido, porque se fosse Moisés, cruzava esse rio Jordão depressa. Porque você está demorando, olha o que aconteceu, deu uma enchente no rio Jordão, como é que vamos fazer agora? Mas ele estava esperando a direção do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai,
Conceda-nos tua graça para que possamos manter nossa vida abençoada em ti. Sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. E se temos o Senhor, onde o Senhor está, tem vozes dos céus. Onde o Senhor está, tem anjos. E nós cremos, Pai, que aqui tem no nosso coração, na nossa mente, nós temos anjos, temos Deus no corpo, no espírito, na alma. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Jesus tem novo nome, é um nome familiar, dado a um homem na luz do entardecer, veio manifestar a mensagem do profeta para nos mostrar que o Cordeiro deixa o trono e converte em leão. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João comeu o livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor. Que Jesus tem novo nome, é um nome familiar, dado a um homem. Ele veio revelar 7 selos para nós, os mistérios escondidos que estava nos trovões. Hoje o livro está aberto, esta mensagem é perfeição. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João comeu o livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor.